Então, boa tarde a todos. Obrigada pela participação. Vamos dar início à nossa primeira semana acadêmica do curso de aquicultura, tá? A programação, ela será toda realizada de forma virtual, devido ao contexto pandêmico que estamos passando. Então, durante todos esses dias, de segunda até a sexta-feira, teremos atividades voltadas à área de aquicultura. E hoje, compartilho aqui com vocês a programação. Estão visualizando? Sim. Então, hoje, 2 de agosto, na nossa programação, iniciaremos agora com a apresentação de um vídeo e histórico um pouco da formação do técnico em aquicultura, certo? Uma palestra do professor Robson Silva, que é o atual coordenador de aquicultura do curso de aquicultura lá no campus Estância, tá? E, posteriormente, à abertura do nosso evento, teremos a nossa primeira palestra, a carcinicultura e sua relação com o meio ambiente, onde o palestrante será o professor José Milton Carriço e como moderador o nosso aluno Andrei. Então, passo a palavra para o professor Robson, que irá iniciar as atividades da Semana Acadêmica em Aquicultura. Bem-vindo, professor. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o surgimento do nosso curso em aquicultura aqui no estado de Sergipe. Vou aqui compartilhar uma pequena apresentação, pessoal, e o vídeo que eu fiz aqui, um pequeno vídeo, eu vou deixar para depois, que aí a gente vai ver um pouquinho das coisas que a gente já fez e que a gente pode fazer no futuro, logo depois que a gente voltar das aulas presenciais, né? Deixa eu só aqui compartilhar. Deixa eu só ver como é que compartilha, né? Compartilhar. Estão vendo aí a minha tela? Está começando agora, professor. Pronto. Pessoal, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o histórico da formação do técnico em recursos pesqueiros e aquicultura, né? Às vezes vocês podem se perguntar, recursos pesqueiros, né? O que é que tem a ver com aquicultura? Se a gente for olhar, pessoal, a partir do ano de 2007, a gente teve um processo de qualificação das pessoas que trabalham com aquicultura. Por quê? Porque a aquicultura, se a gente for olhar no mundo, vamos falar um pouquinho sobre a produção de pescado. É uma das atividades que mais tem crescido no mundo. E a aquicultura é uma dessas atividades aí que vem crescendo a cada ano. A cada ano ela vem crescendo em passos diferentes para diversos países. Tem aqueles países que dão incentivo à produção de pescado e tem aqueles países que ainda não dão o valor real que ela deveria receber. E aí a gente teve a criação da Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura, e posteriormente a gente veio a ter o nosso próprio Ministério da Pesca e Aquicultura, que mais tarde ele veio a ser extinto devido a algumas mudanças. Mas de lá para cá a gente veio cada vez mais procurando qualificar esse pessoal para trabalhar na aquicultura. Por quê? Se a gente for olhar, pessoal, a produção de pescado mundialmente, esses aqui são dados de 2018, a gente vai ver que foram produzidos 179 milhões de toneladas de pescado. Esse pescado é tanto da pesca, da forma extrativa, como da parte de aquicultura. E se a gente for converter esses valores para money, dinheiro, mais ou menos um valor estimado de 401 bilhões de dólares. Ou seja, é uma atividade que gera muito dinheiro. E aí, se a gente for olhar para os países que mais produzem pescado, em primeiro lugar, pessoal, a gente vai ter a China. A China é um país monstro na produção de organismos aquáticos. Só ela consegue produzir 35% da produção total. A gente não chega aos pés do que a China produz.
mas a gente tem um potencial muito grande para chegar muito próximo dela. E quando a gente fala da parte de pescado extrativo, extraído do mar, a gente vê que a China também continua, e dentre os países aqui da América que se destaca, tem o Peru. O Peru ele é um dos países que mais se destaca na parte da pesca, principalmente pelo clima, né? Por ter alguns eventos que ocorrem lá, deixando a sua costa muito boa para a produção natural lá. E aí a gente vai ver que o país, um dos países que maior tem potencial para o crescimento da aquicultura, de uma das atividades que mais cresce no mundo, é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele possui aproximadamente 12% de todas as águas. A gente tem diversas represas aí que poderiam ser utilizadas pelo menos 1% da quantidade de área para produção de cultivo, né, de peixes, que facilmente poderia extrapolar aí um valor de 20 milhões de toneladas a mais. A gente tem uma costa enorme, né, que poderia também ser utilizado para a produção. A gente tem várias espécies nativas que a gente pode utilizar para o cultivo e que elas facilmente são domesticadas. A gente tem um clima, pessoal, que poucos países têm. A maioria das espécies se adapta facilmente aqui. A gente tem o Nordeste, que tem um clima quente, ou a gente tem a região Sul, que tem um clima mais frio. Entre outros pontos que podem ser destacados aqui do potencial do Brasil. Então, a gente vê que o Brasil ele é um país que necessita e muito de pessoas qualificadas para trabalhar nessa área. E, como eu falei no início, a partir de 2007, a gente teve um aumento, né, um incentivo maior do governo para que fosse feito com que as pessoas que trabalham nessa área fossem mais qualificadas. E, dentre umas medidas, foram a criação de escolas voltadas para o ensino da pesca e da aquicultura. E uma dessas escolas foi o Instituto Federal, aqui de Sergipe, que implantou primeiramente o curso técnico em pesca, depois implantou o curso técnico em recursos pesqueiros e, posteriormente, a gente implantou aí o curso técnico em aquicultura. De 2012 para cá, pessoal, a gente já teve lá em Estância a abertura de 8 turmas, sendo 6 turmas na parte de recursos pesqueiros, isso na modalidade subsequente. Essa modalidade é quando o estudante já termina o ensino médio, aí ele quer cursar um curso técnico, ele vai e se inscreve na modalidade subsequente. E de lá para cá a gente já abriu 6 turmas. E o curso de aquicultura, esse sim foi na forma integrada, a gente já conseguiu abrir 2 turmas que a gente pode dizer que foram 3. Por quê? Porque no primeiro ano a gente colocou para dentro lá do Instituto logo 2 turmas de primeiros anos. E aí eu fiz um balancinho geral, pessoal, para saber quantos profissionais a gente já tem aqui no estado de Sergipe. Quantas pessoas já passaram pelo curso e quantos têm o diploma de técnico em recursos pesqueiros ou aquicultura, né? E aí a gente vai ver que a primeira turma de 2012, a gente teve uma entrada de 40 alunos, concluindo 28, ou seja, primeira turma de 2012, 28 pessoas se tornaram técnicos. Em 2013, a gente teve a entrada de 34 e a gente conseguiu formar 13 alunos técnicos. Em 2014, a gente teve 40 discentes entrando e somente 11 eles conseguiram concluir. Em 2015, tivemos 31 entrando e 11 conseguindo se formar. 2016 foi um ano atípico, a gente conseguiu colocar 29 pessoas e somente 7 conseguiram se formar. E em 2017 a gente conseguiu formar 14 profissionais, ou seja, de lá para cá a gente já tem uma quantidade boa de pessoas que estão formadas como técnico em recursos pesqueiros.
E aí vocês podem me perguntar, né? Qual a diferença de curso técnico de recursos pesqueiros para aquicultura? Recursos pesqueiros, ele trabalha com a parte da pesca e de aquicultura. O profissional da aquicultura trabalha somente com a parte da aquicultura em si. Ele é mais específico para o cultivo. E aí a gente teve as duas turmas, né, de aquicultura. No primeiro ano, a gente colocou, olha aí, 91 pessoas. A gente conseguiu colocar para dar aula, para a gente ensiná-los. E 56 conseguiram se formar como técnicos em aquicultura. E em 2018, a gente colocou 30 e conseguimos formar 12 discentes formados em técnicos em aquicultura. Então, a gente já vê que é um curso que vem ganhando espaço. Por quê? Porque o estado de Sergipe, pessoal, é um dos estados que mais tem potencial para o cultivo de peixe e principalmente camarão. Se a gente for olhar as cidades vizinhas aqui, a gente tem muita gente que cultiva peixe e camarão e que possivelmente poderá ser o ambiente de trabalho para vocês. Ok, pessoal? Então, por aqui eu fico com a parte do histórico dos formandos em recursos pesqueiros ou aquicultura e vou passar para vocês um pequeno vídeo para a gente relembrar, né? Eu e os outros professores, para a gente relembrarmos o que a gente já fez e para vocês ficarem com vontade de fazerem também o que os outros já fizeram, né? Vou aqui pegar. Eu espero que vocês possam me dizer aí se o áudio está saindo, tá bom? E se vocês estão conseguindo assistir. Então, vocês estão conseguindo ouvir e assistir? Sim. Pronto, vamos lá. Qualquer coisa vocês falem aí, viu?
Eita, que chega a bater aquela saudade, viu? É emocionante, pessoal. Aí 1 ano e meio já nesse contexto de ficar dentro de casa, né? E sem poder estar com vocês no campo. Mas a intenção era justamente essa, de mostrar a vocês, principalmente vocês, que estão aí conosco há 2 anos, 1 ano e meio, né? 2 anos, desculpa, 1 ano e meio, né? E que tudo isso vocês ainda vão ter, espero que sim, né? A vontade da gente é que vocês voltem o mais rápido possível aí para a instituição e que essas aulas presenciais, com toda a segurança, é claro, como já foi falado pela manhã, e as coisas voltem ao normal e que vocês venham a fazer a aquicultura realmente de uma forma prática, né? Mas é muito amoroso. Eu acho que Bruna aí também, como professora, que vai ser a palestrante de amanhã, engenheira também da área. Vocês estão vendo aí na foto dela o viver de camarão atrás. Bruna respira aquicultura desde moleque, né? Desde moleca. E a gente tem uma paixão enorme por isso. Então, é prazeroso ver esses vídeos, ver esses registros. E mais para frente, nos próximos eventos, serão foto de vocês. Tenho certeza disso, nesses vídeos que a gente tem tanto prazer de mostrar a formação. Muitos dos alunos que estão formados hoje já trabalham na área. Temos até aluno vereador, né? Trabalhando pela comunidade, tentando levar a aquicultura também na forma de incentivos públicos, tá? Então, é prazeroso demais. Robson, quer falar alguma coisa? Queria dizer ao pessoal aí que eu só não coloquei mais imagens, pessoal, porque as outras imagens estavam no meu outro computador que quebrou, né? Mas isso daí só foi um pouco do que a gente já fez. E dizer para vocês que a gente fica esperando muito, muito mesmo, que a gente volte ao normal. Fé em Deus, se Deus quiser, quando a gente voltar ao normal, a gente vai procurar fazer as aulas práticas. E falar para vocês que se vocês tiverem vontade de fazer uma aula prática, é só comunicar a gente e a gente vai ver a possibilidade. Querer visitar algum outro local, e a gente vai procurar fazer a parceria. Tudo isso com o intuito de fazer com que vocês aprendam na prática tudo aquilo que a gente vê em sala de aula. E que na prática é bem mais fácil do que a gente estar dentro de uma sala lá, arrodeado de 4 paredes, né? E no mais é isso. Qualquer pergunta aí pode perguntar, pode falar. Seu áudio. Estamos abrindo aqui, temos 5 minutos para tirar dúvidas de vocês sobre a atividade, antes de começarmos aí a palestra com o professor Milton. Dúvidas, coloquem aí no chat, ou abram o microfone, se quiserem fazer algumas perguntas. Eu estava vendo, Isabela, as fotos e aqui bem feliz, né? Porque o curso lá de aquicultura lá do IFMA, onde eu faço parte, lá no campus Viana, lá no Maranhão, só tem, acho que 4 anos, de 3 a 4 anos, e a gente está começando. E eu vendo vocês aí já bem à frente, né? Então, servem de espelhos, vocês, professores, vocês, o do IFES, servem de espelho para mim, né, em busca de oportunidades para os alunos, de visitas a campo, porque a gente copia o que faz bem, né? Então, a gente copia mesmo, e nós somos só 3 professores. Cortou para mim. Cortou para vocês também? Cortou. Sim, cortou. Acho que Bruna deve ter caído. Bruninha, tá me escutando? Tô ouvindo. A tua fala cortou. Vê, tá ouvindo aí? Agora sim. Tá. Ouviu até onde a parte que eu estava falando de lá, que lá tem poucos Até, professores, até professores. Então só tá atualmente eu e o professor João, né? E aí também a gente só tem uma turma atualmente, então a gente está conseguindo dar conta. Mas o curso é novo, muita gente lá na área, no Maranhão, onde a gente está, não conhece o que é o termo aquicultura, né? Então é bem complicado assim, a procura é pouca. Acho que vocês passaram por isso aqui também, né? A procura de alunos
para cursar, né, o técnico em aquicultura, e também a evasão, né? É um pouco complicado. Como o professor Robson estava mostrando aí, né? Teve um ano que entraram, acho que 30, 40, só formaram 7, né? E aí a gente fica preocupado, mas depois eu vi que vocês se reergueram, né? Muitos alunos procurando o curso, uma boa quantidade de técnicos se formando. Então eu fico muito feliz em ver a evolução do curso, e eu desejo isso lá também para o Campus Viana, lá no IFMA. Ô, Bruna, Robson. deixa eu só falar uma coisa assim. Então, aquela turma ali foi um ano atípico, sabe? Que a gente teve alguns problemas, porque a gente veio de alguns problemas políticos que fizeram com que a gente deixasse de ofertar vagas, eu acho que foram por 2 anos. E aí, quando a gente voltou, o pessoal nem imaginava que o curso ainda estava ofertando, né? Aí, por isso que a gente colocou ainda uma quantidade, mas depois eles saíram, porque as pessoas que entraram não tinham conhecimento também. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu colocar uma quantidade expressiva assim nos outros anos, porque foi mais pelo boca a boca, sabe? Pelo boca a boca dos próprios alunos. Que essas visitas técnicas que a gente realiza, ela é muito boa. Eu costumo falar assim para os discentes. Primeiro, porque vocês vão aprender na prática o que vocês aprendem aqui teoricamente. O outro é que vocês vão relaxar. Lá também é uma hora de você relaxar. Você brinca, você tem os seus horários para fazer as atividades. E o outro é que você vai ter um contato direto com o seu futuro patrão ou a pessoa que vai lhe ajudar. E aí, quando os alunos voltam para a sala de aula, eles começam a falar para os outros colegas: rapaz, eu passei 3 dias ali em uma aula prática. Que tal aula prática boa da poxa? Aí, quando é no outro ano que a gente oferta a turma, né, o edital, aí aparece os alunos: eu convidei meu primo, meu irmão, meu amigo, tal, para ele fazer esse curso, porque esse curso aqui é bom. E aí a gente fica até feliz, porque são os próprios alunos que, quando participam das aulas práticas, eles se divertem, acham bom e querem que outros também participem. E em relação às aulas práticas, para acontecer, às vezes a gente tem que ter, como é que eu posso dizer, garra e vontade, mesmo que as coisas não contribuam para o que você quer fazer. Por exemplo, eu já tive que tirar do meu bolso para pagar a pousada para que os alunos fossem fazer uma aula prática em Coruripe. E aí tirei do meu bolso para que eles pudessem ir. Outras coisas foi o ônibus quebrar e a pessoa fica chateada, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer todas as aulas práticas e fazer com que os alunos pudessem gostar. Isso mesmo, professor. Eu vejo muito disso, né? Desde a época que eu fui aluna também, que eu via os professores tirando do próprio bolso, porque às vezes foi esperar pela instituição, algum recurso não sai. E boa estratégia, né? O curso tem muita prática e aí chama a atenção mesmo dos outros que querem participar. E agora o nosso grande problema foi a pandemia, né? Porque entrou uma turma 2019.2. E aí começou a pandemia. Eles só tiveram, acho que, 2 meses de aula presencial, e agora é tudo online. Então, eles não tiveram praticamente nenhuma prática. E isso, infelizmente, fez com que alguns alunos desistissem do curso, né? Esse ano também está sendo um ano atípico lá para a gente, por conta da pandemia. Voltei. Minha fala voltou normal? Porque caiu Sim. aqui para mim. Então, Bruninha, acho que somos guerreiros, né? A gente dá... O serviço público, no geral, a instituição, as escolas públicas, né, elas são... Principalmente as federais são um ensino público de qualidade mesmo, e faz parte do nosso amor como professor fazer o melhor pelos nossos alunos, e são eles que nos dão essa vontade, né, de fazer o diferencial, muitas vezes tirando do próprio bolso, para que eles continuem a estudar e fazer cursos que a gente sabe, que a gente ama e que sabe que vale a pena na formação profissional, né. Então, eu vou dar por encerrada essa primeira parte aqui
da aquicultura, está com uma abertura de motivacional, né, dos nossos alunos, e de novos alunos, quem tiver alguém mais aqui que não seja nossos alunos que tenham vontade de se inscrever, é só procurar a gente, que a gente está aqui para abrir as portas e mostrar a vocês como é que é o curso e tirar todas as dúvidas. Então, vou chamar aqui o professor José Milton Moreira Carriço, que irá fazer a nossa primeira palestra do evento, falando sobre a carcinicultura e sua relação com o meio ambiente, né? Foi uma sugestão, esse tema aí da carcinicultura foi uma sugestão muito bem-vinda do professor Edmilson, que está aqui presente, nos parabenizando nesse evento. Professor Edmilson, bem-vindo, tá? Então, Milton, acho que você vai ter muita coisa a falar, tem muitas pessoas interessadas nesse conteúdo, né? Sobre justamente desmistificar algumas coisas que falam da carcinicultura em si, sobre seus problemas ambientais relacionados ao manguezal, né? Todo esse ecossistema. Então, bem-vindo, professor Milton, é todo seu agora, seu evento. Obrigado, Isabela. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma alegria aqui estar participando desse evento, da Semana Acadêmica, e aí, onde cada curso, né, procurou oferecer palestras que despertassem ainda mais o interesse, né, dos alunos pelo curso. Então, para a gente é uma satisfação, né, participar e contribuir, e fico feliz, né, pela participação aí dos alunos e dos colegas também, docentes, professores, o professor Edmilson, o professor Robson, Isabela, a professora Bruna, coisa boa estar aqui com a gente hoje participando. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu preparei um material, recebi o convite aí da professora Isabela para tratar sobre esse tema. Esse aí é um tema delicado. É um tema delicado porque essa é uma atividade que está inserida dentro de um ambiente, né, onde existe uma pressão muito grande, né, existe muito conflito de interesse, e aí o que acontece existe algumas críticas, né, algumas delas até por desinformação, tá? E aí eu vou passar aqui o material e aí vocês vão anotando, né, os questionamentos, as perguntas, e ao final, então, eu vou responder lá o que vocês colocaram no chat, né? Eu volto lá para ver os comentários, e aí a gente tenta trazer aí o que a gente pôde conseguir de melhor, né, de informação referente a esse tema, tá? Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Bom, o áudio está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. O tema, então, da nossa palestra é carcinicultura e sua relação com o meio ambiente, né? E aí, vou fazer um passeio, vamos dizer assim, pela atividade, abordando mais os aspectos que tem a ver com essa interface aí, né, da atividade econômica produtiva com o meio ambiente, tá? Então, a carcinicultura é uma atividade que faz parte da pecuária,
tá? Por sinal, a gente, entre os colegas, a gente até comenta assim, a gente diz que o camarão, ele pasta, né? Ele pasteia, assim como outros animais, né, da pecuária. Então, a cassinicultura é a atividade de criação de camarão em viveiros, né, em ambientes fechados. A cassinicultura, ela é dividida, né, classificada como cassinicultura marinha e a cassinicultura continental. A diferença reside em quê? A cassinicultura marinha é aquela praticada mais na região costeira e com espécies marinhas. Já a cassinicultura continental, aquelas praticadas em águas interiores, preferencialmente com espécies de água doce. E no nosso caso, a espécie que é criada é o Macrobrachium rosenberg, né? Conhecido popularmente como gigante da Malásia. Tá? Porém, o próprio camarão que nós criamos na região costeira, no litoral, ele, há alguns anos, ele também vem sendo criado em águas interiores. Tá? Bom, essa atividade ela representa uma alternativa para o atendimento da crescente demanda mundial por camarões, por proteína de alta qualidade. E ela vem se constituindo numa importante atividade socioeconômica. O cultivo de camarão, ele compreende basicamente duas fases. A da lavicultura, que essa fase é praticada nos laboratórios, né? São selecionados e são formados plantéis de reprodutores, e a partir desses plantéis são feitas a reprodução desses animais para a produção das larvas e depois das porlarvas. Então, uma fase é da lavicultura e a outra fase é da engorda, né? Que é exatamente a fase onde o produtor ele adquire, né, as pós-larvas, né, que a gente chama até, algumas pessoas chamam de semente, né? A nossa semente são as pós-larvas. Então, nós adquirimos as pós-larvas, o produtor, e é feito, então, o povoamento. Vou fazer um breve comentário também sobre o histórico da cassinicultura. Essa atividade ela é originária do sudoeste da Ásia, quando os pescadores da região, eles aprisionavam as porlavas em viveiros construídos na costa, até, né, os animais crescerem. Na década de 30, né, do século passado, do século XX, essa atividade ela atingiu um novo patamar, tá, tecnológico, quando foram obtidas desovas das porlavas da espécie Peneus japônicos, por um pesquisador japonês. No Brasil, a atividade foi iniciada em 73, no estado do Rio Grande do Norte, com o projeto Camarão. Porém, somente na década de 90, a atividade se desenvolveu mais com a introdução da espécie Litopeneus vanamei, tá? Que é a espécie que é a espécie mais utilizada no mundo todo, é a espécie que nós trabalhamos aqui no Brasil, e é popularmente conhecido como camarão cinza. Tá? Aqui algumas imagens que a gente vai entrar agora. Vamos fazer comentário sobre essa diferenciação, né, entre dentro do ecossistema estuarino, né, nós temos as áreas de mangue, salgado e apicum. Né? Então, algumas áreas elas são propícias, né, adequadas à atividade. E outras áreas, elas são, vamos dizer assim, primeiramente são proibidas, né, porque a área de manguezal, né, a floresta de manguezal é uma área de
é um APP, é uma área de preservação permanente, tá? E que legalmente não permite, né, que seja desenvolvida em uma atividade econômica. Além do que também não é uma área interessante, né, não é uma área recomendada para o desenvolvimento da atividade. Então, quem é que estabelece, né, o conceito, né? Quem é que define? É o Código Florestal, que foi revisado agora no ano de 2012, tá? E no seu artigo 3º, ele define manguezal como ecossistema litorâneo que ocorre nos terrenos baixos, sujeito à ação da maré, formado por vasas lodosas ou arenosas, né? Então, a gente conhece aquele solo da floresta do manguezal, né? Tem aquela lama que é exatamente o serviço ambiental, né, que o manguezal presta na decomposição, né, da matéria orgânica. Área essa que se associa predominantemente à vegetação natural conhecida como mangue. Sofre uma influência fluvio-marinha, que é essa influência que a gente chama das marés, né, da oscilação das marés. Típica de solos limosos, de regiões estuarinas e com dispersão contínua ao longo da costa brasileira, né? O manguezal ele ocorre desde o estado do Amapá, lá no norte, até a região sul do estado de Santa Catarina. Já salgado ou marismas tropicais são áreas situadas em regiões também sujeitas a inundações intermediárias entre as marés, as grandes marés, com salinidade variando entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica. É uma outra região que faz parte do ecossistema. Uma outra área é o apicum, também área com solos hipersalinos, situado na região entre maré superior e apresentam uma salinidade superior a 50 partes por mil, desprovido de vegetação vascular. Tá? Então, aquelas imagens que eu mostrei anteriormente traz alguns exemplos de apicum, ok? Essas aqui, tá? Alguns exemplos de apicum. Então, vocês observam, né, que na imagem tem região com vegetação arbustiva, que é a vegetação do mangue, e tem algumas áreas desprovidas de vegetação. Ainda do Código Florestal, no seu artigo 11A, que trata sobre o uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados, ele diz que a zona costeira é patrimônio nacional, nos termos do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição, devendo sua ocupação e exploração dar-se de modo ecologicamente sustentável. E no seu parágrafo 1º diz que os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividade de cassinicultura e salinas, que é uma outra atividade econômica também, desde que observado alguns requisitos. Dentre esses requisitos, o primeiro requisito diz que a área total ocupada em cada estado não deve ser superior se o estado fizer parte do bioma amazônico, tá? E 35% no restante do país, excluídas as ocupações consolidadas que atendem ao disposto no parágrafo 6 deste artigo. Tá? Então, o Código Florestal define o que é mangue, apicum e salgado, e o mesmo Código Florestal, no seu artigo 11A, diz que nessas áreas elas são passíveis
de se desenvolver a atividade de cassinicultura e de salinas, desde que respeitando, né, algumas condições. Visto isso, vou comentar com vocês algumas características da atividade de cassinicultura. Como ocorre em outras atividades da agropecuária, esta é uma atividade que utiliza os recursos naturais. Tá? E, se implementada com deficiência no seu planejamento, na instalação e ou no seu manejo, pode causar impactos negativos no ambiente e sua área de influência. Tá? Partimos do princípio que qualquer ação antrópica, qualquer ação realizada pelo homem, ela causa impactos, tá? Tanto positivos quanto negativos. E a atividade da cassinicultura não é diferente. Tá? Empreendimentos instalados de forma inadequada, em desacordo com a legislação ambiental vigente, eles são notificados, na maioria das vezes são multados. Essa área ela pode ser embargada, ou seja, ela pode ser proibida, né, de continuidade da atividade, e o empreendedor, né, o dono da propriedade, ele vai ser obrigado a executar um PRAD. O que é um PRAD? Plano de Recuperação de Área Degradada. Tá? E quem faz essa fiscalização é a ADEMA, muitas vezes acompanhada, né, pelo pelotão ambiental ou até mesmo pelo IBAMA. Então, ainda se tratando, né, de características da atividade, essa é uma atividade que se apresenta como alternativa econômica, uma vez que ela consegue se desenvolver nas áreas litorâneas, né, nas áreas costeiras, cujas características são os solos arenosos. Né? Nesses solos, existem apenas poucas atividades econômicas, né, que se desenvolvem, dentre elas a atividade de produção de coco, né, capim para pasto de bovino e a mangaba. Com relação, vou citar algumas características da cassinicultura agora no estado de Sergipe. Tá? Então, historicamente, a maioria das áreas onde estão implementadas pequenos empreendimentos de cassinicultura eram antigas salinas, antigos coqueirais ou pisciculturas estuarinas. Tá? E o que foi que fez com que migrassem para a cassinicultura? Foi exatamente devido à lucratividade apresentada pela atividade do cultivo do camarão. Tá? Os produtores do Nordeste trabalham com uma média de 3 ciclos produtivos, né, por ano. O tempo de engorda varia de 90 a 120 dias para obter um camarão com peso médio entre 11 e 14 gramas. E a taxa de sobrevivência varia de 55, taxa de sobrevivência final, né, considerando, tem alguns produtores que trabalham com uma fase só, que engorda, tem produtores que trabalham com 2 ou com 3. Considerando a sobrevivência final, varia de 55% a 70%. Tá? Esse ciclo de cultivo ele pode ser menor, né, se o produtor ele fizer um planejamento para tirar um camarão um pouco menor, tá? A depender da demanda do mercado. Então, para esse tamanho de camarão, né, o ciclo de cultivo, o intervalo dele é esse aí, 90 a 120 dias. Mais algumas características, de acordo com a Codise, considerando o porte, né, dos empreendimentos de cassinicultura aqui no estado de Sergipe, quase 80% dos empreendimentos são de pequeno porte, ou seja, a lâmina d'água é inferior a 10 hectares. 16,5% de porte médio, com lâmina d'água entre 10 e 50, e 5% classificado como de grande porte acima de 50 hectares.
Com relação à fonte de captação de água, a grande maioria das propriedades, né, dos produtores, fazem a captação de água do estuário. Apenas 0,4% faz a captação do mar e 6,3% de rios. Com relação à densidade de estocagem, observa-se que 77%, né, utilizam densidade de estocagem inferior a 10 camarões por metro quadrado e 21% com densidade entre 10 e 30. Tá? Então, a absoluta maioria dos produtores trabalham com densidade menor que 30 camarões por metro quadrado. E 3/4, né, dos produtores trabalham com densidade menor que 10. De modo geral, os indicadores de uso de tecnologia revelam uma cassinicultura com baixo grau de intensificação, né? A própria densidade já está mostrando isso aí. E a gente vai ver qual a implicação, né, que esse tipo de manejo ele traz para o meio ambiente. Né? Todos sabemos que quanto menor a densidade, né, todos sabem que quanto menor o adensamento, né, dos animais, menor, né, a geração de resíduos, tá? E menor o impacto gerado por aquela atividade. Eu trouxe para vocês aqui alguns dados também do perfil, né, a evolução da produção mundial de camarão cultivado e capturado. Tá? Então, do ano de 76 até 2016, houve uma participação. Em 76, o camarão cultivado representava apenas 2% do total de camarão produzido no mundo. E em 2016, ele já chega a praticamente 60% do que é produzido. Tá? Já o camarão capturado, em 76, ele representava quase 98% do camarão produzido e comercializado no mundo. Em 2016, ele representa aproximadamente 40%. Tá? A origem da produção mundial de camarão marinho cultivado, no ano de 75, 92% era oriundo da Ásia e apenas 7% das Américas. Já em 2016, houve uma maior participação dos países americanos, né, tanto da América Latina como da América do Norte, né, e América Central também, e passaram a representar 14% do camarão cultivado no mundo. Aqui mostra a nossa maior produção, ela aconteceu no ano de 2003, nós atingimos aí 90 mil toneladas de camarão nesse ano, e depois disso a atividade enfrentou algumas dificuldades, e em 2016 foi produzido 52 mil toneladas, e o último boletim estatístico que eu tive acesso, que foi de 2018, chegamos aí a 77 mil toneladas, mas ainda não voltamos a produzir, né, o volume de camarão produzido no ano de 2003. Principalmente isso se deveu a maior parte do camarão produzido no Brasil. Um fato foi enfermidade, e depois a questão de comercialização. A maior parte do camarão era destinado à exportação, né, ao mercado americano. Esse mercado ele se fechou, e aí os produtores, né, teve que trabalhar o mercado interno. Tá? Então, tanto que depois disso o camarão ele se popularizou bastante, de 2003 para cá.
A evolução da produção mundial do camarão cultivado, né, por regiões. Então, o Sudeste Asiático ele continua muito forte, né? A China representa aí quase metade do que é produzido, né, no Sudeste Asiático. A China e a Índia produz mais da metade do camarão produzido no mundo. Tá? Aqui, nesse gráfico, ele tem muitos números, mas vou pedir só que vocês se atentem às colunas. Nas colunas, vocês podem observar as duas espécies, principais espécies que são cultivadas no mundo. Né? Então, até o ano de 2002, né, o Peneus monodon, que é uma espécie de camarão, ele era mais produzido do que o Guanamei. E de 2003 em diante, né, o Peneus Guanamei passou, que é o camarão cinza, ele passou a ser o camarão mais produzido no mundo. Tá? Aqui mostra também que nós atingimos um ápice em 2003 e depois a nossa produção sofreu aí um declínio, né? Só nos últimos anos é que está apresentando um crescimento. Esse gráfico aqui também é um gráfico ilustrativo, ele mostra que o Brasil até o ano de 2003 produzia mais do que o Equador, né? País sul-americano, aqui vizinho nosso. Enquanto que de 2004, né, em diante, houve um programa, né, de incentivo, né, e estímulo, né, a essa atividade lá no Equador, e a produção, né, da atividade do produto desenvolveu muito mais. Né? Evolução da participação do camarão marinho cultivado no mercado brasileiro. Tá? Então, um incremento muito grande. Aqui, nesse slide, essa publicação, né? Esse trabalho ele mostra a geração de emprego por algumas atividades, geradas por algumas atividades, empregos diretos e empregos indiretos. Então, existe aqui algumas atividades primárias, como uva, manga, cana-de-açúcar e coco. Né? O trabalho mostra que, na atividade da cassinicultura, a geração de emprego é maior que essas outras atividades. E aqui embaixo, foi um trabalho que foi feito em alguns municípios, mostrando, né, a quantidade de emprego gerado pela atividade. Tá? Percentual, né, da população economicamente ativa que trabalhava para a atividade da cassinicultura. Tá? Aqui foi um outro trabalho que foi feito, onde mostra o comparativo dos principais responsáveis pela emissão de nitrogênio nos estuários do estado do Rio Grande do Norte. Tá? Então, foi feita uma comparação entre a agricultura, a pecuária, excluindo a cassinicultura, né? A cassinicultura à parte, para também ser avaliada, o esgoto e o uso urbano. Tá? Então, nos 7 municípios que foi feito o estudo, a cassinicultura ela foi a maior responsável pela emissão de nitrogênio em 2 municípios. Nos demais,
a população urbana, né, as residências foi a maior responsável, né, no Potengi e em Mossoró. Tá? E em 4 municípios foi a agricultura, né, o maior responsável pela emissão de nitrogênio. Aliás, 3 municípios agricultura, 2 esgoto doméstico, e 2 a cassinicultura. Com relação à emissão de fósforo, por que a gente está falando, está apresentando aqui esses parâmetros? Né? Porque eles são indicadores de alteração da qualidade de água, tá? De eutrofização da água. Então, esses são os parâmetros. Nitrogênio, fósforo, tá? No fósforo, a cassinicultura ela não é responsável em nenhum dos municípios pesquisados. Né? Nesses municípios, a pecuária é a maior responsável pela emissão de fósforo, né? Seguido pela agricultura e pelo esgoto doméstico. Foi feito também um trabalho para se avaliar, a partir de algumas variáveis hidrológicas, né, ponto de captação e drenagem dos viveiros, para avaliar o quê? Como era que chegava a qualidade de água e como era que essa qualidade de água saía, para verificar se os viveiros de camarão, né, se a água saía melhor ou pior do que entrava. Tá? Então, foram estudados nesse trabalho 4 parâmetros: oxigênio dissolvido, amônia, nitrito e fosfato. Então, o primeiro parâmetro, oxigênio, o trabalho ele mostra que houve um aumento, né, do nível de oxigênio, do oxigênio dissolvido, né, nas propriedades, né, dos empreendimentos existentes nesse rio em 110%. Já com relação à amônia, né, que o ideal é que a amônia ela seja menor, né, então a água de captação foi captada a um valor mais alto de amônia e a água de drenagem, né, com um nível bem mais baixo de amônia, 91% mais baixo. Nitrito também 95% mais baixo. E fosfato 52% mais baixo. O que é que esse trabalho está mostrando? Ele está mostrando que esses ambientes onde as propriedades estão instaladas são ambientes que convivem muitas vezes com áreas urbanas, usam, né, a mesma fonte, né, de abastecimento, né, das áreas urbanas, que muitas vezes são os estuários, e que a qualidade de água, a qualidade dessas águas, elas estão muito comprometidas, né? Principalmente pelos resíduos domésticos, né? Pelo esgoto. E aí os viveiros, eles terminam melhorando, né? Eles terminam trabalhando essa qualidade de água e devolvendo para o ambiente uma água melhor do que a água de entrada. Tá? Então, no estudo bacteriológico realizado em 180 fazendas de camarão no estado do Ceará, foi uma tese de doutorado, né, do Raul Madri, realizada em 2004, finalizada, né, e publicada em 2004. Tá? A conclusão foi que o quê? De maneira geral, pode-se dizer que, estatisticamente, a água do viveiro, em termos microbiológicos, é mais limpa que a água de abastecimento das fazendas. O que se permite deduzir que os viveiros de camarão atuam como piscina de estabilização e depuração de efluentes. A contaminação, inclusive de coliformes fecais, coliformes totais e fecais da água do viveiro, foi reduzido de 30% a 35%, respectivamente, quando comparada à água de captação. E aí, com isso, né, é dada uma contribuição, né, para mostrar que os viveiros
de camarão, né, eles, na maioria das vezes, eles devolvem uma água melhor do que eles estão captando. Aqui é um outro estudo, tá? Realizado pela Sociedade Internacional para Ecossistemas de Manguezal, tá? Pelo Labomar, que é um instituto lá da Universidade Federal do Ceará, tá? E pelos pesquisadores, né, dessa instituição, foi feito um estudo em 5 estados nordestinos, né? E o que foi que encontrou-se de resultado? Foi feito um estudo comparando, né, a cobertura vegetal em 78 e a cobertura vegetal 25 anos depois, né, de 99 a 2004. E aí percebeu-se que houve um aumento, né, da quantidade de manguezal nesses estados. Então, esse trabalho também ele foi aí publicado em 2004, tá? E aí mostrou que houve um incremento médio nos estados de 36%. Né? Um incremento maior no estado de Pernambuco e um menor no estado do Rio Grande do Norte. Como falado no Código Florestal, tá? Os salgados, eles são considerados como área potencial para a cassinicultura brasileira e está limitado o seu uso por estuário a 35%. Tá? O apicum também, tá? Ele é classificado como área potencial para a cassinicultura e o Código Florestal ele determina que isso só pode ser utilizado até, ou seja, no máximo, 35% dessa área no estuário. A atividade da cassinicultura, assim como as demais atividades da pecuária, ela também enfrenta algumas enfermidades. E aí, os proprietários, né, os produtores, eles procuram adotar algumas medidas, né, para evitar a contaminação, para evitar o contágio, né, com essas enfermidades. E essas medidas elas são chamadas de biossegurança. Então, que medidas são essas? Ter somente uma entrada na propriedade, uma saída, uma entrada e uma saída, né, ter uma restrição do acesso de pessoas e de veículos à propriedade. Né, não é permitido o uso de alimentos à base de crustáceos, né, para não haver uma contaminação cruzada. Fazer uma higienização de pés e mãos, né? Se possível, colocar um rodolúvel, né, para desinfectar os pneus dos carros, usar telas e fios de nylon para evitar a contaminação por pássaros, tá? E defesas para impedir também que os caranguejos, né, os siris, eles venham do mangue e entrem dentro dos viveiros. Tá? Aqui, essas imagens mostram o tratamento do solo, que é realizado antes, né, ou ao final dos cultivos, né, dos ciclos de cultivo. Vou comentar aqui um breve comentário sobre dados de produção. Né. Em 2011, o Brasil ele tinha estimado 22 mil hectares de viveiros de lâmina d'água, né, produziu 65 mil toneladas de camarão cultivado. 99% desse camarão era produzido aqui no Nordeste e o estado de Sergipe respondia por 4,3% desse total, o que equivalia a 2.973 toneladas. Foram cadastrados em 2011 224 produtores, né? Apesar que, como esse trabalho de cadastramento ele foi muito rápido, as associações elas informaram que alguns produtores deixaram de ser cadastrados. Aqui já é uma tabela mais atualizada, de 2018, onde mostra aqui a produção de Sergipe
aqui no Crescente, em 2018, foi produzido 3.500 toneladas, né, de camarão, o que corresponde a mais ou menos 5% da produção nacional. Vou fazer um comentário sobre alguns produtos que são usados na cassinicultura, né, como muitas vezes a gente é perguntado, né? Então, quais são os principais produtos usados na cassinicultura? Na fase de preparo dos viveiros para correção do solo, né, e combate, né, animais indesejáveis, é utilizado caule calcário. Para fertilização da água, é utilizado silicato, tá? E os adubos, né, que é usado também na agricultura, que é o NPK. Para a alimentação dos camarões, são utilizadas rações comerciais, né, à base de grãos, principalmente soja, milho, trigo, né, alguns minerais, algumas vitaminas. Tá? São usados também alguns produtos para aumentar a imunidade dos animais, que são os prebióticos e os probióticos. São produtos produzidos através de bactérias gram-positivas. Tá? Para melhorar também a digestibilidade dos alimentos, são utilizadas enzimas digestivas. Na despesca, né, essencialmente, né, obrigatoriamente, é usado gelo. E, esporadicamente, alguns compradores, quando vão levar, né, o camarão para longas distâncias, então é usado um metabisulfito. E aí eu vou fazer aqui alguma consideração também com relação a esse produto que é usado esporadicamente. Eu, há 10 anos, 12 anos que eu trabalho com criação de camarão, né? Eu acompanho alguns produtores, né? Dou suporte a alguns produtores, e nesses 12 anos eu só vi o uso do metabisulfito uma vez, né? de uma venda que foi feita para o estado do Rio de Janeiro. Todas as outras despesas, eu participei de pelo menos no mínimo umas 100 despesas, né? Era usada somente o gelo. Né? Então, esse camarão ia para Bahia, ia para Alagoas, Pernambuco, né? Somente com gelo. Tá? Considerando o uso esporádico do metabisulfito, eu trouxe aqui algumas informações, que é um produto químico utilizado na indústria alimentícia, na indústria do couro, na indústria química e farmacêutica, como agente alvejante, desinfetante e antioxidante. Na cassinicultura, que é o nosso caso aqui, ele é utilizado para prevenir a melanose, né, que é conhecida, né, internacionalmente como black spot, ou seja, o escurecimento da cabeça do camarão. Né? Evitar esse escurecimento após a despesca. Então, quando o camarão ele é colhido, né, quando ele é despescado, quando ele é retirado da água, tá? Ele inicia, né, um processo, então, de decomposição, né, principalmente dos tecidos na junção da cabeça, né, dos cefalotórax e da cauda. Né? Isso faz o interior da cabeça escurecer, por isso que é chamado de black spot. E a junta da cabeça com a cauda ficar frouxa. Tá? Isso aí é inaceitável para o mercado europeu, de camarão com cabeça. Então, algumas fazendas de camarão adotam esse procedimento. Tá? Ele faz uma imersão do camarão despescado em água com gelo, contendo uma dose do metabisulfito, tá? Para provocar uma morte rápida e inibir esse processo de melanose. O departamento americano, o FDA, que controla, né, alimentos e remédios, ele tem uma recomendação, porque esse produto ele também é usado em outros países. Então, a recomendação é que a concentração utilizada seja de
1,25%, e o tempo de imersão de apenas 10 minutos. Porém, essas concentrações e tempo de imersão acima do recomendado pode causar níveis de dióxido de enxofre residual no camarão. Então, para evitar isso, para combater isso, os camarões passam por lavagens com água clorada, quando ele chega na indústria, quando ele vai ser beneficiado ou ele vai ser exportado. Como o nosso camarão, o principal destino dele é o mercado interno e os estados vizinhos, esse produto ele é raramente usado. Tá? Bom, então, os comentários que eu tinha para fazer com relação ao método de sulfito era esse. E aí, para finalizar, então, a nossa fala, a nossa palestra, eu gostaria de comentar algumas contribuições e benefícios da atividade da cassinicultura. Tá? A cassinicultura como atividade econômica. Então, das grandes contribuições que a cassinicultura dá é a diminuição sobre os estoques naturais de camarão. Então, como não é do conhecimento da maioria das pessoas, a produção, né, de camarão capturado, ele vem caindo, né, porque existe um esforço muito grande de pesca, né, dos barcos camaroneiros, aqueles que eles trabalham com os arrastos, sobre os bancos de camarão. Isso terminou comprometendo, né, a produção, comprometendo os bancos naturais. E aí, hoje, quem é responsável pelo abastecimento do mercado é o camarão cultivado. Então, isso faz com que haja uma diminuição dessa pressão sobre esses estoques naturais. Uma outra contribuição é que essa atividade ela se apresenta como alternativa econômica para essas áreas costeiras com solo arenoso. Tá? Então, poucas atividades elas podem ser desenvolvidas nessas regiões, mas a atividade da cassinicultura ela se adaptou bem, né? E é uma área até mais interessante por conta da necessidade de abastecimento, né? Das fontes de abastecimento. É uma atividade que gera tanto empregos diretos como indiretos, né? Porque, além da propriedade, existe a indústria que fabrica os insumos, que fabrica os equipamentos, que fabrica as rações, tá? A parte da comercialização, então também são gerados empregos indiretos. É uma atividade que tem ciclos de cultivo mais curtos e uma produtividade maior que outras atividades da pecuária. Tá? O interessante também é que é uma atividade cujo o fator de conversão alimentar, ou seja, a quantidade de alimento que o animal ingere e o que ele transforma em carne, em proteína, tá? Em muitos casos ele é menor que 1. Né? Ou seja, ele come a média para os produtores que trabalham com densidade abaixo de 10, é um FCA, um fator de conversão alimentar, entre 0,7 e 0,8. Tá? Então, é menor que 1. Porque o animal, ele também busca alimento no próprio ambiente. Né? Ele pasta. Então, o que vai sair de resíduo é muito pouco, porque ele faz praticamente o aproveitamento total, né? Do alimento artificial, né? Da ração que é ofertada. É uma das poucas atividades que não utiliza defensivos agrotóxicos nos seus cultivos, como outras atividades tradicionais, como a cana-de-açúcar, o arroz, a citricultura. Né? Além desses defensivos, tem algumas atividades que usam raticida também. Né? Então, essas atividades, tanto que o Brasil é conhecido como o país que mais consome agrotóxico, né? Defensivo. Então, a cassinicultura não usa nenhuma desses produtos.
quando essa atividade é praticada em baixa densidade, devolve ao meio ambiente uma água com parâmetros de melhor qualidade do que o da captação, como foi apresentado nos estudos. E aí, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação e vou ficar disponível para responder aí as perguntas. Eita, tá escuro. Opa! Peraí. Ai. Boa tarde. Boa tarde. Boa Essa tarde. foi a palestra do professor Milton. Qualquer pergunta pode ser perguntada, em português mal dizido. Qualquer pergunta pode ser feita aqui no chat ou diretamente ao meu WhatsApp. Tem algumas perguntas aqui que é um tanto curiosas. Queria que o senhor respondesse. Pode falar, né? Daria para cultivar espécies marinhas longe da região costeira? Pode sim. É tanto que já é praticado isso. Eu vou dar um exemplo a vocês. No estado de Alagoas mesmo, um polo de cassinicultura que está desenvolvendo é no município de Arapiraca. Muito distante, né, da costa, é interior, e eles estão criando espécie marinha lá. Aqui no estado de Sergipe também já existem alguns produtores fazendo teste, né, em alguns municípios onde foi encontrada, onde foram furados poços, e esses poços apresentou água salinizada. Tá? Então, é possível sim. Porém, tem que ser feito, muitas vezes, uma correção, né, na água para equilibrar, né, promover um equilíbrio iônico da água. Existe algum órgão público que auxilia o desenvolvimento da cassinicultura no Brasil? Boa pergunta, né? Olha, o professor Edmilson está com a mão levantada. Depois que eu responder ao Andrei, eu vou passar para o professor Edmilson. Mas para a agricultura, que foi extinto, e voltou a ser uma secretaria. Porém, nós não temos no Estado, apesar das secretarias de agricultura elas terem, vamos dizer assim, incorporado, né, o segmento de pesca e aquicultura, mas não existe uma coordenação voltada para dar suporte e estimular a atividade no Estado. Então, não existe técnico e não existe uma coordenação voltada para o segmento de pesca e aquicultura. Tá? Com relação ao suporte técnico, quem dá assistência técnica no Estado é a Indagro, né? Porém, a Indagro também não tem nenhum técnico, né, especializado na área, né? Nem nível médio, nem nível superior. Tá? Então, assim, existem as instituições de ensino, da qual nós fazemos parte, existem instituições de pesquisa, né, como a Embrapa, existe o SEBRAE, ele dá um suporte, ele tem técnico, né, que pode orientar e dar um suporte para alguma organização que queira começar, mas geralmente o SEBRAE ele atende mais a organizações sociais, né, a grupos de produtores. E a Codevasf, se o produtor estiver dentro do seu perímetro, pode receber uma assistência técnica, né, um suporte técnico dos próprios técnicos da Codevasf. Então, o cenário nosso hoje é esse. Nós não temos uma política estadual. Precisamos trabalhar, né, para construir isso. Professor Edmilson. Boa tarde, professor Milton. Primeiro, parabenizar por essa palestra esclarecedora.
O que suscita muito questionamento, né? Quando a palestra nos mostra muita coisa, aí deixa a gente com muita vontade de perguntar. Eu estive no Rio Grande do Norte há uns 15 anos atrás e vi que eles têm uma sistemática muito organizada em termos de carcinocultura, né? Aí a minha primeira pergunta seria essa. No nosso estado, essa carcinocultura segue esses padrões que a legislação exige? Porque eu vi que, se a gente for observar, a carcinocultura ela está próxima da sustentabilidade. Ela não traz prejuízo, ao contrário, só benefício, inclusive econômico, inclusive ao meio ambiente. Aí eu gostaria de saber, primeiro isso, se nós seguirmos esse padrão. Em cima dessa pergunta de Matheus, eu lembro-me que alguns anos atrás tinham órgãos, eu não sei se órgãos ou órgão do Estado, com um projeto de se fazer uma carcinocultura no sertão, que lá como a salinidade é alta, né, em função do menor índice de pluviosidade, então seria mais fácil você fazer a migração do camarão de áreas costeiras. Se esse projeto realmente existiu, ou se tem algo assim que possa parecer. Em parte, a sua resposta já foi dada, né? Mas eu gostaria se existiu mesmo isso, ou se não é uma nova possibilidade de nós fazermos. Seriam minhas duas primeiras perguntas. Não vai dar tempo, porque olha, a palestra foi assim, espetáculo para que a gente entendesse muita coisa, entendeu? Clareou muita coisa. E aí nos dá condição para que a gente pergunte cada vez mais. Pode ser com essas duas inicialmente. Muito obrigado, professor Edmilson. Desde já, obrigado. Eu que agradeço aí o questionamento, porque faz com que a gente também possa trazer algumas informações complementares, né, acerca do tema. Realmente, os dois estados que se destacam aqui no Nordeste é o Rio Grande do Norte, né, porque existe um trabalho muito forte lá da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. A sede fica no Rio Grande do Norte. Foi o estado que, vamos dizer assim, mais teve conflito ambiental, né, por parte do órgão ambiental, e isso faz com que gere uma experiência, né, por parte da organização, né, dos produtores. Então, além da Associação Brasileira, existe a Associação Estadual e a Associação Estadual de Produtores no Rio Grande do Norte, estou falando, né? O segundo estado que mais produz no Nordeste, que também tem uma organização muito grande, é o Ceará. Então, o que se destaca é Rio Grande do Norte e Ceará, são as duas referências. Com relação ao estado de Sergipe, eu faço parte até de uma associação, né, como conselheiro técnico, né, consultor técnico, tanto eu quanto o professor da UFES, né, o José Milton Barbosa, que é o meu xará. Nós temos aqui uma associação estadual, que é a ACES, que é presidida pelo Félix, e nós temos algumas associações regionais. Tá? Nós temos uma associação na região norte, ali Brejo Grande e Pacatuba. Tá? Nós temos uma associação em Nossa Senhora do Socorro, que é a ANES, tá? Também muito ativa, com mais de 150 associados, né? Eu acho que aproximadamente 200 associados, que é um polo, né? Então, nós temos um polo na região norte, ali naquela região de Brejo Grande e ali nos municípios vizinhos. Tem um polo aqui em Socorro, tá? Tem uma associação lá muito ativa, com reuniões frequentes, também organizada.
Nós temos um polo em São Cristóvão, que chama, a associação lá chama Aquisc, tá? De todas elas, a mais organizada é de Socorro, que é a AMES. E nós temos também uma outra associação no polo da região sul-sergipana, que engloba os municípios de Estância, Santa Luzia e Indiaroba. Tá? Existe uma associação sul-sergipana. Nós ainda não temos o nível de organização do Rio Grande do Norte, porque não existe ainda uma fidelidade grande, né, dos produtores perante a associação. Mas, como já houve necessidade, até por conta de exigência dos órgãos ambientais, né, de que os produtores se organizassem, então a maioria dos produtores eles são filiados, eles podem não frequentar assim, com tanta assiduidade, mas eles são associados. Tá? Então, nós temos uma organização aqui associativa, mas que precisa melhorar. E está iniciando aqui um trabalho de formação cooperativa. Tá? Já até adianto isso, né? Então, existem duas iniciativas, uma na região norte, em Brejo Grande, existe um grupo de produtores lá que estão se reunindo para ver se forma uma cooperativa, com o intuito de aumentar o poder de barganha, né? Tanto para aquisição de insumo, quanto depois para a venda da produção. E existe também uma iniciativa aqui do pessoal de Socorro. Tá? Bom, com relação à organização, o que eu tenho a informar, compartilhar com vocês é isso. E no que diz respeito ao projeto Pro Sertão, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu propus um projeto experimental na FAPTEC, né, para que a gente executasse e implementasse um projeto de cassinicultura com água salinizada, né, no sertão, utilizando poços salinizados. Infelizmente, devido aí à restrição de orçamento, né, de recurso, o projeto ele não foi financiado, porque era interessante para gerar know-how e depois isso daí poder ser propagado, né, como uma alternativa econômica para esses municípios, né, que tem essa característica, né, de águas salinizadas. Considerações são essas. Eu acho que tem João Vitor e tem a professora Isabela. João Vitor, você está aí? Tô sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Professor, gostaria de saber se existe alguma cobrança de impostos do governo para o mercado da cassinicultura no Brasil? E se existir, se é viável, é justo? Boa tarde, João Vitor. Obrigado aí pela pergunta. O produtor, o empreendedor, para ele está legalizado, né, com sua propriedade legalizada, ele tem algumas taxas que ele precisa pagar e ele precisa, cabe ao produtor fazer o monitoramento da sua qualidade de água e apresentar os relatórios à ADEMA. Tá? Então, a cada 6 meses, o produtor ele é obrigado a fazer, pelo menos é o que está previsto, né? Ele fazer uma coleta de água e depois ele apresentar esse resultado na ADEMA para, quando ele for fazer a renovação da sua licença, a ADEMA poder verificar, né, como é que está a qualidade de água da descarga dos seus viveiros. Com relação a outro tipo de imposto, quem pratica comercialização, se vai ser uma comercialização, se for dentro do Estado, é isento.
mas se for sair do estado, aí tem tributação. Tá? Aí vai variar conforme o estado. Aí incide uma tributação, um imposto, né? Sobre a deslocamento, né? de mercadoria. Respondido, João Vitor? Respondido, sim. Gostaria de fazer uma pergunta, Milton. Sou professora da área, né, do nosso curso, mas carcinicultura realmente você e o professor Marcelo que são os nossos expertise, como é que eu posso dizer assim, né? Tem as experiências, você tem muito mais experiência aí no ramo. Eu tenho uma pequena dúvida. Quando a gente fala, assim, já que o nosso tema do evento é prática profissional, né? E a sustentabilidade. Como é que a gente pode ver a carcinicultura hoje de forma sustentável? Sabemos hoje que a tecnologia está empregada de forma demasiada, né? A gente tem aí cultivo super intensivo, cultivo com estufa, cultivo com geomembrana, né? Cada vez mais a gente cultivando mais camarão em áreas menores, né? Em viveiros menores, né? Uma das coisas que eu faço essa pergunta, porque muitas vezes a gente recebe pedidos, perguntas, né? Que eu passo às vezes para você, não sei responder, vou passar para Milton, né? Utilização de alguns produtos químicos na carcinicultura, como você mesmo já deixou ali na sua palestra, o metabisulfito, que é só utilizado mesmo quando vai para grandes deslocamentos, né? Sim. Mas que também tem que saber utilizar, Sim. né? Não é qualquer pessoa que pode utilizar, é por isso que existe a formação do técnico. Por isso que cada vez é importante a gente ter pessoas qualificadas para dizer assim, não, nós utilizamos o metabisulfito, mas quando a gente devolve para a natureza, a concentração já está diminuída e apta para devolver aquela água ou o que for, né? Então, como a gente fez um evento que você teve como carcinicultura e sua relação com o meio ambiente, como você vê hoje a carcinicultura na relação com o meio ambiente? Ela ainda se torna uma atividade impactante, como toda atividade tem um impacto, né? Não sei se eu posso dizer que não existe impacto na agricultura, mas eu acho que tem impacto, mas cada vez mais a gente tenta mitigar, diminuir esses impactos, né? Como é que você pode ver essa relação do meio ambiente e a sustentabilidade para os futuros técnicos em agricultura e futuros agricultores no futuro, na gente, né? Por favor, obrigada. Obrigado, Isabela. Então, gente, no começo da minha fala, eu fiz uma consideração de que toda atividade antrópica, toda atividade praticada pelo homem, ela gera impacto. Tá? Ela gera impacto porque a gente vai transformar, né? A gente vai modificar o ambiente natural, então vai gerar um impacto, né? Vai gerar um impacto visual, vai gerar algum tipo de impacto. E em se tratando de atividade econômica, toda ela gera um impacto, né? A depender de como ela é praticada, né? E quais são os resíduos, né, que ela gera. Eu tenho observado que, né, apesar desse debate ainda ser um debate que não seria interessante que ele tivesse um alcance maior, né, para que a gente pudesse influenciar, né, quem está lá na ponta, né, que é o produtor. O produtor, ele, de certa forma, ele continua desassistido. O que significa desassistido? Né? Ele não tem um técnico, né, que está lá junto dele para orientar ele, para dizer a ele assim, você não deve fazer assim. Tá? Isso daí não é o melhor caminho. Tá? Então, o produtor ele continua desassistido. E aí, algumas vezes, por desinformação, ele termina cometendo algumas práticas que poderiam ser evitadas. Tá?
mas a gente tem alguns dados que são muito favoráveis para a atividade da cassinicultura, principalmente no nosso estado, né? Então, como foi apresentado, vamos dizer assim, o aparecimento das enfermidades, que é uma questão natural, né? Toda atividade, toda pecuária, né? Toda atividade de criação enfrenta, né? Suas enfermidades. Nós estamos enfrentando uma terrível enfermidade, que é essa pandemia, né? Praticada, acredito eu, aí pelos impactos gerados pelo próprio homem, né? Então, a gente está enfrentando, aí, a gente está aí agora experimentando das consequências, né, do que nós mesmos estamos gerando. Então, eu sou da opinião que a gente cada vez mais deve buscar o equilíbrio. Tá? E como é que a gente busca isso? O cassinicultor, vamos falar da atividade, precisa do ambiente, do entorno equilibrado, para que a água que ele use, né, seja uma água da melhor qualidade possível. Tá? Então, se ele corta um mangue, se ele faz alguma coisa assim, ele termina gerando uma consequência negativa para a própria área dele. Né? Se ele inadvertidamente ou propositalmente, né, e ele termina invadindo uma área de mangue, né, depois ele vai ter a consequência disso. Ele vai ter um solo ácido, ele não vai conseguir produzir direito. Tá? Sem contar que ele vai ficar sempre sob o risco de receber uma penalização, né? Uma multa, um embargo, alguma coisa assim. Então, o que é que a gente tem? O que é que a gente tem de favorável? A grande maioria, né, em torno de, acredito eu, mais de 80% dos nossos produtores trabalha com baixa densidade. Nós trabalhamos com densidade, os produtores aqui sergipanos trabalham com densidade até 10 camarões por metro quadrado. Então, nessa densidade, o sistema de cultivo é um sistema muito mais ambientalmente correto, tá? Porque ele vai usar menos insumos, ele vai usar menos a ração, né? Ele vai usar a quantidade de alimento que é ofertada de ração, 100% vai ser aproveitada, né? E você vai ter uma transformação em proteína animal numa relação, vamos dizer assim, até positiva em relação ao alimento artificial, que é a ração. Então, isso traz um ganho ambiental considerável para a atividade quando ela é praticada nesses termos. E aí, assim, está havendo uma migração até para evitar, né, os riscos de contaminação, né, de enfermidade. A tendência é a intensificação dos sistemas de cultivo, mas ainda não é nossa realidade. Ainda não é nossa realidade. Para te falar a verdade, sistema intensivo aqui eu não conheço. Eu sei que tem 2 propriedades que trabalham com densidade acima de 50, né? Mas eu pessoalmente não conheço. Né? Porém, eu conheço as outras associações, eu conheço todos os polos de cassinicultura que eu conheço muitos produtores e praticamente todos eles trabalham com densidade até 10. Então, essa realidade é uma realidade um pouco distante. É mais para um empreendedor de outro porte, né, que tenha realmente uma capacidade de investimento maior,
e aí ele vai optar, né, por um sistema de cultivo mais tecnificado. Tá? E aí é um sistema que vai ser fechado, que também é um sistema, como ele vai ser fechado, né, não vai lançar nenhum tipo de resíduo para o ambiente. Né? Com relação aos técnicos, o caminho, né, que inclusive foi um caminho que eu busquei, é conhecer os produtores, né? É saber onde os produtores estão, o que é que os produtores estão precisando, o que é que está acontecendo no campo hoje, tá? Para que você possa entender, né, a realidade do campo e saber como é que você pode contribuir. Então, o técnico, cada vez ele é mais necessário. Né? É uma atividade nova, ela começou no final da década de 90, aqui, finalzinho, mas ela, vamos dizer assim, ela se difundiu mais do ano 2000 para cá. Então, tem o quê? Um pouco mais de 20 anos. Né? E existe uma carência muito grande. Né? Existe um empirismo. O empirismo como é? A pessoa que viu uma matéria, que fez um curso, tá? Ele acha que ele já domina, né? Que ele já pode trabalhar na atividade. E aí ele começa a ter os problemas, ele não consegue produzir direito, o camarão dele não desenvolve, o camarão dele morre, né? E ele não sabe por quê. Então, o técnico, ele é extremamente necessário. E a gente tem que pensar estratégias de como inserir o técnico, né, de como criar um canal, né, de acesso entre o técnico e o produtor. Existe uma certa resistência do produtor, né, para com os técnicos. Tem alguns técnicos que não foram muito éticos, né? E aí termina gerando um problema grande para a gente. Né? Porque aí, um produtor que não teve uma experiência positiva, ele termina, vamos dizer assim, divulgando, né, essa experiência e criando uma resistência por parte do produtor. E a gente tem que fazer o trabalho inverso, a gente tem que mostrar que nós somos necessários, tá? Porque a gente tem a experiência, a gente estudou, né? Nós conhecemos o detalhe, né? Do porquê, a biologia, a fisiologia, a parte nutricional. Né? Então, o técnico, ele é necessário, ele continua, existe uma distância, né, entre o produtor rural e o técnico. O técnico, ele tem que saber como chegar, né? Ele não pode ficar esperando que o produtor vá bater na porta dele, porque isso não vai acontecer, não. O produtor está lá, ele está se virando do jeito dele, então o técnico ele tem que ir ao campo. Né? Nós temos que ir ao campo. Quando eu comecei indo atrás dos produtores, estagiando de qualquer jeito, entendeu? E para poder ir aprendendo, né, na prática. E aí é o que gera a nossa experiência, a nossa bagagem, exatamente isso. Né? A prática, né, que nós conseguimos durante os trabalhos, né, que nós realizamos aí no campo. Espero ter respondido. Desculpe aí se eu me alonguei um pouco. Estou à disposição. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, Sim, Milton, obrigada pela resposta. Acho que por aqui a gente vai dar encerramento, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Robson, por favor. Voltei aqui, que eu fui aqui ver um negócio com o meu filho, mas, pessoal, não tem mais nenhuma pergunta, né? Então, gostaríamos de agradecer aqui a todos os participantes, ao professor José Milton, ao professor Edmilson, a todas as outras pessoas que são de outras instituições que também
contribuíram, de certa forma, aqui com as nossas apresentações, com a Bruna, né? Eu gostaria de agradecer a Bruna, que amanhã vai ser o dia dela, né? A gente vai amanhã. Então, Milton, parabéns aí pela palestra, né? Eu também sou amante da carcinicultura, Milton sabe, minha família também trabalha na área, então eu sou a favor também defendo de unhas e dentes a carcinicultura, né? Mas, claro, pensando na sustentabilidade, óbvio. Parabéns, Milton, saudades, viu? Então, continuar aqui, né? Então, dizer que pelo andar da carruagem já vão dar 4 horas. Agradecer mais uma vez a todos e esperamos que amanhã, no mesmo horário, né? Não sei se vai ser no mesmo link, mas esperamos que todos estejam aqui, que os demais que não entraram hoje possam entrar e que vocês possam falar para os seus colegas se foi bom ou não esse nosso evento, né? Dizendo que hoje foi só o começo, pessoal. Os outros dias vai ser melhor do que hoje, viu? Então, espero que vocês possam vir aqui e gostaria de passar a palavra para Maria Clara, ela que vai ficar responsável pela apresentação da programação de amanhã, né? Peraí. Antes de Maria Clara falar da apresentação, eu queria só agradecer também o convite, falar da importância da participação dos alunos, né? É uma oportunidade que vocês vão ter durante essa semana para ouvir convidados, né, professores, tá? A falar sobre as atividades, né, do curso de vocês. Vocês aproveitem para perguntar. Tá? É um momento em que a gente está aqui disponível para atender, para responder, tá? E a gente traz a melhor informação possível para vocês, né? E a gente vem aqui com a maior boa vontade, né? E a gente está aqui para atender vocês. A gente está aqui por vocês, tá? Então, digam aos colegas que não puderam participar hoje que venham e que participem, que tirem um tempinho lá. Gente, vamos lá para a semana acadêmica, vamos ver lá qual é a palestra. Toda palestra tem alguma coisa para a gente aprender, tem alguma coisa para a gente anotar, tem alguma mensagem importante, tá? Eu quero agradecer, desejar uma boa semana acadêmica, um abraço para os alunos e os meus colegas professores. E para a Bruna também que está aí. Bruna, um abração, saudades também. Tá dando para ver? Tá aparecendo. Apareceu. Essa daqui é a programação da semana inteira. E amanhã começa às 2 horas e vamos ter as 2 palestras, né? De experiências do mercado de trabalho, e a de pesquisas ornamentais não vai ter, né? Ou vai? A professora Isabela com a professora Mirella, elas estavam já entrando em contato com outra pessoa que vai ficar responsável por essa palestra aí das 15 horas. Pronto, entendi. Então, só a palestrante que não vai poder participar, né? Uhum. Vai ser outra pessoa no lugar. Entendi. Então, essa daqui, na quarta-feira vai ser o mesmo horário, todos os dias vão ser o mesmo horário, certo? Uhum. A programação também está disponível lá no Instagram do curso. Todos os dias eu vou estar postando. E falar pro pessoal que na quinta-feira a gente tem o nosso mini curso participativo, né? Onde a gente vai ter a participação de vocês aí, alunos, na construção. Eu só vou falar o básico, viu? Quem vai fazer todo o processozinho, todo o sistemazinho, são os próprios alunos, viu? Então, vai ser um dia muito participativo e espero que o pessoal possa participar em massa, né? Então, vamos sim. Então, pessoal, se não tem mais
o que a gente tratar hoje, né? Graças a Deus a gente conseguiu finalizar e passar para vocês o conhecimento que a gente tinha preparado. Então, por aqui a gente fica, esperamos você amanhã às 2h. Então, tchau, pessoal. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, até amanhã.